A gente está estudando o livro de Eclesiastes e hoje a gente vai partir então para o versículo 16 até o 22 do capítulo 3. Capítulo 3, versículo 16 até o 22. Quando vocês acharem, só digam um legalzinho aí, um amém. Façam um sinal de positivo. Ó, ali um já achou. Certinho? Vamos ler então. Alguns têm traduções diferentes, mas o sentido geralmente é o mesmo. Leiamos. Vi ainda debaixo do sol que no lugar do juízo reinava a maldade, e no lugar da justiça havia mais maldade. Então eu disse a mim mesmo: Deus julgará o justo e o ímpio, porque há um tempo para todo propósito e para toda obra. Eu disse mais: Isso é por causa dos filhos dos homens, para que Deus os prove e eles vejam que são em si mesmos como animais. Porque o mesmo que acontece com os filhos dos homens, acontece com os animais. Morre um, assim morre o outro. Todos têm o mesmo fôlego de vida, e o ser humano não tem nenhuma vantagem sobre os animais. Porque tudo é vaidade. Todos vão para o mesmo lugar. Todos procedem do pó e ao pó voltarão. Quem sabe se o fôlego de vida dos filhos dos homens se dirige para cima e o dos animais para baixo e para a terra? Assim, percebi que não há nada melhor para o ser humano do que desfrutar do seu trabalho, porque essa é a sua recompensa. Pois quem o fará voltar para ver o que será depois dele? Vamos orar mais uma vez. Senhor, uma vez mais nós oramos a Ti. Eu te peço, Senhor, que o Teu Espírito aplique essa palavra e que eu fale somente o que estiver na Escritura, Senhor. Senhor, que eu não atrapalhe o agir do Teu Espírito, Pai. É isso que eu te peço. Em nome de Jesus. Amém. Bom, a gente está estudando o capítulo 3. No início do capítulo 3, do 1 ao 8, e do 9 ao 15, Salomão está meditando a respeito da soberania de Deus em todas as circunstâncias da nossa vida e dos propósitos dele. E Salomão agora volta a analisar alguns dilemas que enfrentamos na nossa vida aqui, que a gente enfrenta na nossa peregrinação. E o desafio, o dilema que Salomão encontra agora é a maldade, a injustiça, a impiedade do ser humano. Vamos ler novamente o capítulo 3 e o versículo 16. Vi ainda debaixo do sol que no lugar do juízo reinava a maldade, e no lugar da justiça havia mais maldade. Quase 3.000 anos atrás, Salomão ele olha para a sociedade da época e faz esse diagnóstico. Ele olha para todo o contexto que ele vivia, tudo o que acontecia na época, e ele faz um diagnóstico. Ele diz que no lugar onde deveria ser praticada, amada a justiça, reina a maldade. No lugar onde a pessoa deveria fazer o bem, ela pratica o mal. Salomão está falando aqui especificamente, provavelmente, da Suprema Corte da época, dos juízes da época. Mas parece que Salomão, olhando para isso,
parece que ele olha para um contexto muito semelhante ao do profeta Miqueias. Abram profeta Miqueias, aí eu vou quebrar vocês, né? Miqueias é naqueles livrinhos bem pequenininhos lá. Agora eu quero ver quem lê a Bíblia mesmo. Miqueias, nos profetas menores. Então vamos lá. Oséias, não. Vamos cantar a musiquinha da Aline Barros. Miqueias, depois de Jonas. Jonas é mais tranquilo de achar, a gente está acostumado com Jonas e a baleia, né? Antes de Naum. Olha só o que diz Miqueias no capítulo 2. Ai daqueles que ainda no seu leito imaginam a iniquidade e planejam o mal. Ao amanhecer eles praticam, porque têm poder para tanto. Cobiçam campos e se apossam deles. Cobiçam casas e as tomam. Assim fazem violência a um homem e a sua casa, a uma pessoa e a sua herança. Olha o que fala no capítulo 3, no início. Eu disse: escutem agora, governantes de Jacó e chefes da casa de Israel. Por acaso não é a vocês que compete conhecer a justiça? Mas vocês odeiam o bem e amam o mal. Arrancam a pele do meu povo e a carne de cima dos seus ossos. Vocês comem a carne do meu povo e arrancam a pele. Quebram os seus ossos e repartem em pedaços e vão para a panela e em carne que vai para o caldeirão. Parece que, e Miqueias está profetizando aqui contra governantes ímpios, que abusavam do povo, seja em forma de leis impossíveis de praticar, seja em forma de impostos. A gente vê ali que Jeroboão, ele sofre muito por causa disso, que Salomão já vinha botando bastante impostos. Então, parece que Salomão está olhando para um cenário muito semelhante a isso, onde quem deveria, na sociedade, quem foi instituído por Deus na sociedade, seja governante civil, religioso, ou até mesmo os governantes do lar, os pais, que deveriam proteger os seus filhos, se tornam abusadores. Os governantes civis, os policiais que são instituídos para punir aqueles que fazem o mal, eles corroboram muitas vezes com o mal. Não é muito parecido com a nossa sociedade, com o que a gente vive hoje? E Salomão está falando isso mais ou menos 3.000 anos atrás. Às vezes a gente fala, a gente ouve falar, né? A gente fala não. A Bíblia está ultrapassada, o que vocês querem ler? Esse livro aí foi escrito há tanto tempo. Existe um ditado que diz que a Bíblia é mais atual que o jornal que foi feito hoje de manhã. Então parece que Salomão está olhando para a nossa sociedade de hoje, onde a Suprema Corte do país faz o que quer e desfaz o que quer também. Salomão está olhando para uma sociedade onde quem foi instituído para fazer o bem, para praticar o bem, para proteger a sociedade dos maus e punir os maus, está fazendo todo o contrário. Ao invés de amar a justiça, eles estão amando e praticando a injustiça e o mal. E aí eu quero citar aqui, ler para vocês, na verdade, o que o John MacAllister fala a respeito disso. Portanto, o dilema da impiedade parece ser elevado a uma outra potência. Em um mundo em que todos clamam por justiça e retidão, constatamos injustiça após injustiça. Além disso, os que são responsáveis por defender e praticar e aplicar a justiça a fim de manter a lei e a ordem na terra, estão entre os principais propagadores da impiedade e da injustiça. Esse era o cenário, esse é o diagnóstico de Salomão. Ele olhando para isso, ele diz: vi ainda que debaixo do sol, no lugar onde deveria ter justiça e juízo, governa ali a maldade e a impiedade.
Diante desse contexto, diante desse dilema, o que nós faríamos? Não tem muito o que fazer. Às vezes a gente se sente impotente diante de toda a maldade, diante de toda a miséria, diante de toda a malícia que há nos governantes, que há na corrupção dos políticos. Diante disso, no versículo 17, quando Salomão, nós acharíamos que iria falar vaidade de vaidades, tudo é vaidade, e declinar no seu pensamento, Salomão diz o seguinte: então eu disse a mim mesmo, após olhar todo esse cenário, então eu disse a mim mesmo, Deus julgará o justo e o ímpio, porque há um tempo para todo propósito e para toda boa obra. É como se Salomão tivesse lido os Salmos. É como se Salomão tivesse lido, por exemplo, o Salmo 42, em que Davi fala: aquieta minha alma, espera em Deus. Ou o Salmo 126, se eu não estou enganado: elevo os meus olhos para os montes, de onde virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Imaginem para alguém que vive nessa sociedade, onde todo esse diagnóstico é feito, onde governantes governam mal e governam para si mesmos, onde pais são abusadores muitas vezes, onde policiais são corruptos. Para quem que essas pessoas vão recorrer? Só existe uma opção, e eles recorrem a Deus, devem recorrer a Deus. Então, Salomão, ele é como se ele dissesse à sua alma: espera em Deus, confia em Deus. Apesar de toda a injustiça que existe no mundo, e apesar do aparente caos que nos rodeia, nós sabemos que Deus, ele ainda está no trono, e o trono de Deus não foi abalado. A gente pode lembrar de Isaías capítulo 6, se eu não estou enganado, em que ele diz ali: no ano em que morreu o rei Uzias, ele está dizendo que a nação, é como se a nação tivesse perdido, a nação de fato perdeu o seu líder máximo. Faleceu o líder máximo da nação. Basicamente um caos. Isaías fala: no meio de tudo isso, eu vi o Senhor assentado num alto e sublime trono. Apesar de todo o caos que estava acontecendo, o Senhor continuava no trono. O trono da terra estava sem nenhum rei, porque o rei tinha falecido, mas o trono do céu continuava com um governo inabalável. E assim é até os dias de hoje, e assim será eternamente. Isso está no meio de tantas nuvens que estavam rodeando a Salomão. Ele consegue enxergar um raio de sol, e enxergando esse raio de sol, acima do sol, o Criador que reina inabalável e que governa a sua criação. E eu queria dizer o seguinte para vocês, aplicar isso ao coração de vocês. E isso está totalmente alinhado com as duas últimas aulas que nós estudamos, em que nós falamos sobre a soberania de Deus, sobre todas as circunstâncias da vida. Lembram ali que no capítulo 3, do 1 ao 8, fala ali que há tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar, tempo de arrancar o que se plantou. Salomão, ele está nos falando ali da soberania de Deus em todas as circunstâncias, em todas as áreas, e do início ao fim da nossa vida. Isso deve nos fazer descansar no Senhor. Isso deve fazer no nosso coração confiar no Senhor, apesar de todas as circunstâncias que possam vir sobre nós. Continuando. Dos versículos 18 até o 22, Salomão, ele nos mostra que Deus, antes do juízo final, ele aplica aos homens algumas doses de juízo. Vamos ler de novo, 18 até o 22. Eu disse mais: isso é por causa dos filhos dos homens, para que Deus os prove e eles vejam que são em si mesmos como animais. Porque o mesmo acontece com os filhos dos homens, porque o mesmo que acontece com os filhos dos homens, acontece com os animais.
Como morre um, assim morre o outro. Todos têm o mesmo fôlego de vida e o ser humano não tem nenhuma vantagem sobre os animais, porque é tudo vaidade. Todos vão para o mesmo lugar, todos procedem do pó e ao pó voltarão. Quem sabe se o fôlego de vida dos filhos dos homens se dirige para cima e o dos animais para baixo, para a terra? Assim, percebi que não há nada melhor para o ser humano do que desfrutar do seu trabalho, porque essa é a sua recompensa. Pois quem o fará voltar para ver o que foi depois dele? Primeiro, colocando aqui, estabelecendo uma questão. É muito claro que Salomão ele coloca aqui homens e animais em pé de igualdade, certo? Mas isso num sentido muito estrito. Como assim? Homens e animais são iguais no sentido de que, primeiro, ambos vivem e ambos morrem. Segundo, ambos procedem do pó e ambos voltarão ao pó. E ele fala aqui que todos vão para o mesmo lugar, para a terra, basicamente. Então, nesse sentido, homens e animais não têm nenhuma vantagem sobre o outro. Neste sentido. Mas Jesus deixa bem claro, e a doutrina bíblica deixa bem claro, que nós valemos muito mais do que os animais. Abram comigo Mateus, capítulo 6, Evangelho de Mateus, vamos lá, folheiem a Bíblia aí. Novo Testamento, lá para frente agora, Mateus capítulo 6, olha o que diz ali, o versículo 26. Observem as aves dos céus, que não semeiam, nem colhem, nem ajuntam em celeiros. No entanto, o Pai de vocês que está no céu as sustenta. Será que vocês não valem muito mais do que as aves? Então talvez eu destrua os sonhos de alguém aqui, mas não tem céu para cachorro. Não tem céu para pet. Não tem como orar para um cachorro para ele ser salvo, para um pet para ele ser salvo, para um animal. Não. Não existe isso. Então, Salomão está pondo aqui em pé de igualdade o ser humano com o animal, no sentido de que ambos vivem e ambos morrem, ambos saem do pó e voltam ao pó. No sentido físico, entendem? Segundo, que a vida dos homens distantes de Deus é como de animais. Percebam que, aqui ó, porque o mesmo que acontece com os filhos dos homens, acontece com os animais. Todos vão para o mesmo lugar e todos procedem do pó e ao pó voltarão. Quem sabe se o fôlego de vida dos homens se dirige para cima e dos animais para baixo, para a terra? Os animais não têm perspectiva de salvação futura, de uma eternidade. Eles simplesmente vivem, morrem e acabou. A vida dos homens que estão distantes de Deus é como se fosse assim, eles levam a vida assim. Eu vou morrer e acabou. Acabou. Não tem perspectiva de um céu, um juízo vindouro, uma coroação vindoura, uma vida eterna. Não. Os homens sem Deus levam a vida dessa forma. Não amam uns aos outros. Destroem uns aos outros. Cachorros brigam que nem cachorros. Mas tem homens que brigam que parece que são animais. Se matam. Ferem uns aos outros, não tem consideração um pelo outro. Homens distantes de Deus vivem como animais, em certo grau. Daí o versículo 21. É como se o homem distante de Deus perguntasse a si mesmo: quem sabe
Se o espírito do homem vai para o céu e o do cachorro vai para a terra, ou do animal vai para a terra. Não tem uma perspectiva. Então, esse viver como animal já é um grau de juízo de Deus sobre esses homens. E veja que Salomão volta aqui a meditar também sobre a morte, porque a morte, ela pega a todos, indistintamente, e a morte é um juízo de Deus também, por conta do pecado. Se encaminhando para o final aqui. No versículo 22, Salomão, ele expressa aqui, após tudo isso, ele expressa aqui como é que a gente deve viver, como deve ser a nossa vida, à luz de tudo que ele meditou nessa porção. Como ele entende, então, que nós devemos viver à luz de tudo isso? Ele diz o seguinte: assim, eu percebi que não há nada melhor para o ser humano do que desfrutar do seu trabalho, porque essa é a sua recompensa. Pois quem o fará voltar para ver o que será depois dele? Então, Salomão, ele nos instrui a viver, apesar dos governos corruptos, apesar da morte, apesar de toda a miséria e maldade que tem na nossa sociedade. Salomão, ele nos instrui a viver a nossa vida de uma forma otimista, não um otimismo vago, numa confissão positiva, não. Nós cristãos, nós vivemos não por um otimismo sem causa, nós vivemos fundamentados e por isso nós temos esperança. Qual é o fundamento da nossa esperança? São as promessas de Deus. Então nós não vivemos por vista, como diz o apóstolo, nós vivemos por fé, fé nas promessas de Deus. Salomão, ele nos instrui a viver a vida como um dom de Deus, a receber a cada dia a vida como um dom de Deus e viver ela desfrutando e glorificando ao Senhor, aproveitando e desfrutando do nosso trabalho. Então, isso corrobora diretamente com o que Paulo fala aos Filipenses. Abram a carta de Paulo aos Filipenses, é lá no Novo Testamento. Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 4. Nos versículos 11 a 13. Diz o seguinte: digo isso, vamos ler do 10, eu acho que fica mais claro ali. Fiquei muito alegre no Senhor, porque agora uma vez mais renasceu o cuidado de vocês, o cuidado que vocês têm por mim. Na verdade, vocês já tinham esse cuidado antes, só que lhes faltava oportunidade. Aqui Paulo está agradecendo e louvando ao Senhor pelas ofertas que a igreja enviou para ele. Digo isso não porque eu esteja necessitado, porque eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Eu sei o que é passar necessidade, sei também o que é ter em abundância. Aprendi o segredo de toda e qualquer circunstância, tanto de estar alimentado quanto de ter fome, tanto de ter em abundância como de passar necessidade.
E aqui, um versículo que é muito distorcido na maioria das vezes: tudo posso naquele que me fortalece. Paulo está falando que ele pode tudo naquele que fortalece ele. A gente ouve: não, vou passar na faculdade, eu posso isso naquele que me fortalece, tipo assim, uma forma de confissão positiva. Não, Paulo está falando aqui que ele pode suportar tudo, porque é Deus quem fortalece ele. Se ele está na escassez, passando fome, no maior perrengue, é Deus quem fortalece ele. Se ele está na bonança, com tranquilidade, cheio de alimento, cheio de grana, é Deus quem fortalece ele. Ele aprendeu a viver em todas as circunstâncias, porque ele confia em Deus e não nas bênçãos de Deus. Então o Senhor, Ele nos convoca a viver contentes, a viver alegres, a desfrutar dessa vida, glorificando a Deus com alegria, apesar de todas essas circunstâncias. Mas não somente isso, nós somos chamados a praticar o bem. A gente sabe que a gente vive numa sociedade terrível, corrupta, mas a gente não vai, porque toda a sociedade está fazendo o mal, porque toda a sociedade está saindo pegando uma, pegando outra aqui, pegando outra ali, porque toda a sociedade está roubando um pouquinho aqui, roubando um pouquinho ali e ficando tranquilo, porque toda a sociedade está fazendo preguiça no trabalho, não está querendo estudar no colégio, porque toda a sociedade está fazendo errado, nós somos chamados, convocados a, primeiro, pregar o amor de Deus e o Evangelho a essas pessoas, e segundo, fazer o que é certo, viver corretamente, com base nos princípios da palavra de Deus. Amém? Vamos orar. Senhor, nós ouvimos a Tua palavra. Eu te louvo, Senhor, porque Teu Evangelho ele tem sido revelado a nós, porque o Teu Filho se manifestou para nos trazer luz da Tua palavra, para nos trazer a verdade, não somente a sombra que nós tínhamos, mas a revelação completa, a luz, a imagem em alta definição do Evangelho, Senhor. Nós te bendizemos, Senhor, porque Tu tem nos alcançado, e te bendizemos, Deus, porque Tu tem nos trazido